Bem, nós estamos meditando na palavra do Senhor e nós estamos agora numa nova série baseada no Evangelho de João e nós temos visto sobre os sinais de Jesus. Quando nós vemos os evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo operando milagres, agindo com poder, pessoas sendo curadas, restauradas. E no Evangelho de João também não é diferente. E nós começamos a ver a semana passada que há diferenças entre os 3 primeiros evangelhos e o Evangelho de João. Uma vez que nós já estamos assentados, então convido você a abrir a sua Bíblia, agora em João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E essa vai ser a segunda mensagem sobre os sinais de Jesus. Vocês creem que hoje o Senhor Jesus, Ele ainda opera milagres? Amém? Que o Senhor ainda faz sinais? Amém? Também creio. E você considera maior o milagre ou o propósito que Deus realiza um milagre? O Evangelho de João é interessante, pelo fato de que ele nos ajuda a entender o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo, Ele fez os milagres, Ele operou com poder e Ele fez os sinais. Vamos orar? Feche os teus olhos, baixe sua fronte. Senhor, nós queremos te agradecer porque mais uma noite, mais um domingo, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos e depois de um momento tão gostoso como esse, abençoado de adorar o teu santo nome, nós podemos agora abrir a Bíblia, nos debruçarmos sobre ela para ouvir a tua voz e aprender de ti. Por isso nessa noite nós oramos, Pai, haja em nosso coração. Se há algum irmão aqui que tem dificuldade em entender a tua palavra, em ouvir a tua voz, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa agir com poder, iluminando os olhos do coração para que possa ver, enxergar a tua verdade, abrindo, ó Pai, os ouvidos para que possa ouvir e entender a tua mensagem, de modo que possa viver e praticá-la, ó Pai. Nos abençoa nesta noite, ó Deus, faça uma obra no nosso meio, se manifeste com graça e com poder, como sempre o Senhor já tem se manifestado, mas nessa noite, meu Deus, faz algo no nosso coração, algo, ó Pai, no seio da tua igreja, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém? Ok, abriram? Evangelho de João, capítulo 4, o texto que vamos ler é a partir do versículo de número 43. O texto nos diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia.
Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? Quem já tinha lido esse texto aqui? Ok? Então já não é um texto estranho para nós. Muitos aqui já leram e já viram. Eu quero apenas relembrar aquilo que nós introduzimos a semana passada. E nós vimos então que há 4 evangelhos na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vai ver os 4 primeiros livros no Novo Testamento são 4 evangelhos. E os 3 primeiros são chamados sinóticos. Por quê? Eles trazem a narrativa sobre a vida de Jesus, que tem algo em comum, semelhança: o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Mas quando nós olhamos e lemos o 4º evangelho, ele é diferente desses 3 primeiros. Porque na sua forma de apresentar Jesus, difere, bem como nas narrativas, e bem como também nos seus ensinos, nos milagres ou nos sinais que Jesus ele faz. Bem, João, de todos os sinais e os milagres que Jesus ele fez, João escolheu apenas 7. Imagina só, João escrevendo de tudo aquilo que ele viu Jesus fazer, ele escolhe apenas 7 sinais, 7 milagres, mas ele faz isso com um propósito. E qual o propósito que João ele faz isto? E tem um propósito bem específico, que é para explicar a razão pela qual Jesus ele fez. E no final do evangelho, a gente vê a explicação que o apóstolo João dá ao ter escolhido esses 7 sinais. João, ele escolheu esses 7 sinais. E quais são esses 7 sinais? Bem, a água que é transformada em vinho, que nós vimos a semana passada. A cura do filho de um oficial do rei, que nós vamos ver hoje. Aí nós temos mais: a cura de um enfermo, a multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas, a cura de uma pessoa que é cego de nascença, e por último, a ressurreição de Lázaro. Aí se pergunta assim: pastor, são esses milagres que nós vamos ver? Sim, se Deus assim permitir, são todos esses 7 aí. E hoje nós veremos o segundo sinal e o segundo milagre. Mas por que mesmo João, ele chama esses milagres de sinais? João é o único que faz isto. Quando nós olhamos os demais evangelhos, os autores dizem que são milagres, que Jesus agiu com poder. Mas aqui João ele diz que esses milagres, eles são sinais. Porque João ele tem algo em mente. E ele quer enfatizar o significado desses milagres e não os próprios milagres. Isso nos ajuda a tirar os nossos olhos no milagre e colocar os nossos olhos em Cristo Jesus e entender o propósito que Ele fez aquilo. Não é milagre por milagre, não é poder por poder, mas aonde está o propósito? O que Jesus ele queria alcançar com isto? É isso que João ele tem em mente quando ele escreveu esses sinais. E quando olhamos então para o final do Evangelho de João, nós vemos João escrevendo assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em meu nome.
E aí depois ele diz ainda no capítulo 21, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Imagina vocês entrar numa biblioteca infinita e ver livros, páginas, escrito aquilo que Cristo Jesus ele fez. E aí João diz assim: no mundo não caberia esses livros. Amém? Quanta coisa que Jesus ele fez. No entanto, João apenas escolheu quanto? 7. Para enfatizar de que existe um propósito naquilo que Jesus ele fez. Existe um propósito quando o Senhor age em nossas vidas com poder. Amém? Há um propósito naquilo que o Senhor ele faz em nossas vidas, quando ele decide manifestar com graça, poder e misericórdia sobre as nossas vidas. E à luz desse texto nós vemos que os propósitos específicos que João ele relata é para que as pessoas elas possam crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e que uma vez crendo em Jesus, eles possam ter vida eterna em seu nome. Amém? Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele é o único que tem poder para nos dar vida eterna. Sabe por que nós precisamos de ouvir da palavra do Senhor? Porque por meio da palavra em nossas vidas, em Cristo Jesus, é que nós conseguimos, que nós recebemos de graça a vida eterna. Amém, queridos? É para nós termos a vida eterna no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o propósito pelo qual João separou esses 7 sinais, esses 7 milagres. E nós vimos também que quando João ele começa o evangelho no capítulo 1, João ele mostra que há incredulidade entre os homens. Há pessoas que creem em Jesus e há pessoas que não creem em Jesus. Nós somos uma comunidade que cremos em Jesus, mas existem pessoas que não creem em Jesus. E João fala isso aqui. Tanto que ele fala assim no capítulo 1, versículo 11. Olha, Jesus ele veio para aquele que era seus, mas os seus não o receberam. Existem pessoas que não receberam Jesus porque não creram nele. Mas, no entanto, no versículo 12, João ele fala assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, há pessoas que creem em Cristo Jesus. E o que acontece com essas pessoas que creem em Cristo Jesus? Eles são salvos, se tornam filhos de Deus, têm os seus pecados perdoados. Amém, queridos? Há pessoas que creem, mas há pessoas que não creem. E por que Jesus ele faz os sinais, os milagres? Para que as pessoas possam crer neles, crer em Cristo Jesus. Esta noite é para nós sairmos daqui crendo mais em Cristo Jesus. Amém? Temos a nossa fé fortalecida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o segundo sinal que nós vamos ver: a cura de um filho. Um pai tinha um filho em casa, e esse filho estava com febre, adoecido, enfermo, mas ele estava para morrer. E nessa situação, esse homem já não tinha mais o que fazer. E quando Jesus Cristo, ele se depara com essa situação, João, ele introduz
esse momento da procura do Pai, do milagre, aonde Jesus, ele diz assim, nos 2 primeiros versos, eu quero ler com vocês. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus, ele estava em Jerusalém, e ele voltou para a Galileia. Mas antes de ir, ele disse, um profeta não tem honra na sua própria terra. Essa fala de Jesus, ela faz coro com a introdução que o próprio João ele faz no capítulo 1, aonde Jesus ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus ele estava em Jerusalém, mas só que ele disse que lá o profeta ele não tem honra. No lugar de adoração a Deus, entre as pessoas que Deus escolheu para ser o seu povo, não o recebiam, nem honravam a seu filho. É para que todos pudessem reconhecer Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o esperado, o ungido, o Messias. No entanto, lá, ele disse, o profeta não tem honra na sua própria casa, porque lá, ele fazendo sinais, ele manifestando a sua glória, o seu poder, fazendo a vontade do Pai, ali havia incrédulos, pessoas que não criam em Cristo Jesus. A nação pela qual Deus chamou Abraão, a nação pela qual Deus fez de Abraão uma grande nação, Israel, não estava recebendo Cristo Jesus. No lugar onde era para ele ser recebido e aceito, ele não estava. O nosso coração precisa estar aberto para Cristo Jesus. A nossa casa precisa estar aberta para Cristo Jesus. Nós precisamos receber Cristo Jesus com honra. A nossa casa precisa receber Cristo Jesus com honra, porque Ele veio para isso, porque Ele é o Filho de Deus. Mas quando Ele estava no meio do seu povo, entre as tribos de Israel, ali Ele não estava sendo recebido. Então Ele diz, o profeta na sua própria terra não tem honra. Então Ele deixou ali Jerusalém, e Ele foi para a Galileia, aonde a priori Ele morou em Nazaré. Depois de ter então feito isso, um pai chega até ele, e o pai então começa a suplicar a uma súplica. No verso 47 a palavra de Deus diz assim, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então o pai, sabendo de que Jesus já não estava mais lá na Judéia, já estava ali na Galileia, ele foi depressa lá, porque havia algo no coração daquele pai. Ele, na sua casa havia um enfermo, ele tinha um filho que estava morrendo, e ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo, porque o seu filho não somente estava doente, mas estava à morte. Ele estava morrendo, ele estava desfalecendo. Nós podemos ver aqui a imagem de um pai desesperado por cura.
desesperado. É muito ruim ter uma pessoa enferma em casa, porque primeiramente você se sente totalmente limitado, parece com as mãos atadas, porque você não sabe o que fazer, e você quer ajuda de tudo quanto é jeito, porque se depender de você, você quer salvar aquela vida, você quer que aquela vida melhore, você quer que aquela pessoa seja curada, e se de repente dá um piripaco lá, você quer arranjar alguém que leve você no hospital, leve você no UPA, então na vida industrial você quer dar um jeito, porque aquela vida está precisando, se não fizer algo ela vai desfalecer e você já não sabe mais o que fazer, tudo que você tinha em mãos você já usou. Eu não sei se você já viveu algum momento assim, misericórdia, é difícil demais. Então esse pai estava desesperado. Então você vê um pai com um desejo forte de ajudar o seu filho, e aquele não tinha o que fazer. Então nesse momento, ele ficou sabendo que Jesus estava lá, então ele foi. Eu não sei o que passou na mente daquele pai, mas talvez a última coisa que ele podia fazer, ou talvez no seu coração, a única esperança que ele via e que ele tinha para o seu filho. A única. Igreja, em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida, Cristo Jesus, Ele não é a última coisa, mas em tudo, em todos os momentos, Cristo Jesus, Ele deve ser a nossa única esperança. Posso ouvir amém? A única esperança. Há momentos que tem gente que fala assim: já fiz tudo, agora resta orar. Como assim? Agora resta orar. Orar vem antes de tudo. Agora resta orar? Não, orar vem primeiro. Por que orar vem primeiro? Porque orar vai revelar a sua toda e total e plenamente confiança em Deus. Eu confio em Deus, por isso eu oro. Eu tenho fé em Deus, por isso eu busco a Ele. Por isso que eu me volto para Ele. Orar não é a última coisa, deve ser a primeira. Voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor deve ser a primeira coisa em todos os momentos da nossa vida, e nunca a última, porque há pessoas que estão vivendo momentos difíceis, falam assim: eu já fiz de tudo, agora só resta orar. Miserável, você não pode nada. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é voltar-se para Deus, voltar-se para Cristo e buscá-lo com toda a sua fé, com todo o seu fervor e esperança nele. E uma vez você fazendo isso, você terá direção para que você possa utilizar-se dos recursos que Ele pode te dar. Amém, querido? Não é o inverso. Primeiro você busca, tem a direção de Deus. O Senhor, Ele vai abrir as portas. O Senhor, Ele vai te dar direção de tudo quanto naquele momento você precisa fazer. E esse homem, ele foi até o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele suplica ao Senhor. E ele disse... Ele rogou ao Senhor Jesus para que descesse, fosse até a casa dele para curar. Eu não sei se vocês conseguem imaginar essa cena de um pai desesperado de um filho que está morrendo. É uma situação difícil, triste e lamentosa. Mas esse era o momento. E o que nós vemos nesse momento? Jesus é maravilhoso, amém? Jesus, Ele ouve o Pai. O nosso Senhor, Ele sabe o que acontece com a nossa vida. Ele sabe do nosso desespero. Ele estava vendo o desespero daquele pai.
Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele aproveitou aquele momento para dar uma advertência. E Ele diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Há homens que precisam ver para crer. Você é esse tipo de pessoa que precisa ver para crer? Mas Jesus estava advertindo, estava dizendo que há pessoas que precisam ver sinais, prodígios, para que ela possa crer. Porque tem pessoas que, se não ver nada, ela não vai crer. Não vai crer. E é interessante de que há todo um contexto em que João, ele relata isso aqui, ele narra essa fala do Senhor Jesus Cristo. Porque no capítulo 2, versículos 23 e 25, o Senhor Jesus Cristo, estando lá em Jerusalém, lá na Judéia, ele estava fazendo os sinais e os milagres. E aí há um dado momento que João, ele diz assim: olha, estando ele em Jerusalém, Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O Senhor Jesus Cristo estava manifestando, Ele estava se revelando, Ele estava operando com poder, milagres, e muitos ali em Jerusalém estavam vendo aquilo, estavam crendo em Jesus. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele conhecia cada um ali, porque do Senhor Jesus Cristo não se esconde nada, pelo fato de que Ele conhece a natureza humana. Ele sabe quem de fato está crendo, Ele sabe quem de fato duvida, porque Ele conhece não somente a natureza humana, como Ele perscruta todo o nosso ser e o nosso coração. De Cristo Jesus não dá para esconder nada. O Senhor sabe o quanto que nesse momento você está retendo dessa palavra que você está ouvindo, e o quanto que você não está se importando. Porque aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele sabia aqueles que de fato estavam crendo, e Jesus não se enganava, porque Ele conhecia e conhece cada um daqueles que estavam presentes aqui. Como hoje Cristo Jesus, Ele sabe e conhece cada um de nós que estamos aqui, aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, nos nossos anseios. Ele conhece a natureza humana, a fraqueza, a incredulidade, a dúvida, o desespero, a desesperança. Bem como o Senhor Jesus Cristo conhecia, estava vendo o desespero daquele homem, a aflição daquele homem. Hebreus, a palavra de Deus diz assim, acho que eu não anotei aqui. Hebreus 11 diz assim, 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver para crer, mas há pessoas que precisam ver para crer.
Jesus pode curar um filho. Jesus pode atender ao clamor de um pai. Jesus pode operar um milagre. Mas a questão toda não é esta. A questão é, se o pai que está buscando a cura, se o filho que precisa de cura, se essas pessoas elas se voltarão para Cristo. Se as pessoas crerão em Jesus para a salvação. Porque existem pessoas que vão atrás de Jesus para obter a bênção dele, mas não querem saber de Cristo Jesus, de viver para ele. O que adianta, igreja? O que adianta ter a cura física, mas a alma ainda continua doente? O que adianta ter uma boa saúde e não voltar-se para Cristo e perecer no inferno? A pergunta é: adianta alguma coisa? Adianta Cristo Jesus dar uns dias a mais para você de vida e você não voltar-se para Ele? Adianta Cristo Jesus aumentar um pouquinho as horas da sua vida e você não voltar-se para Ele? Não adianta. Então a questão não é se Cristo vai curar ou não. A questão é, você se voltará para Ele? A sua vida se voltará para Ele ou não? Não tenha dúvida daquilo que Cristo Ele pode fazer. O nosso Deus, Ele é poderoso, amém? Não tenha dúvida disso. Mas você se voltará para Ele com toda a sua vida? Você vê sinais, sobre ver sinais e crer. Uma vez Jesus ele disse a Tomé: porque vistes, crestes? Bem-aventurado o que não viram e creram. Jesus ele já tinha sido ressurreto dentre os mortos, ele já tinha se apresentado a alguns dos discípulos, mas Tomé não estava lá. Aí Tomé lhe disse: se eu não ver Jesus, os sinais do prego, as feridas dele, eu não vou crer. Aí depois Jesus se manifestou de novo, disse assim: Tomé, Tomé, olha aqui, Tomé, sou eu. Aí ele creu. Aí Jesus disse: porque vistes, crestes? Bem-aventurado que não viram e creram. Será que é preciso de sinais para nós crermos hoje em Cristo Jesus? Ou a fé que você tem nele é o suficiente? Amém? A gente não pode ser como Tomé. E nem aquelas pessoas que vão atrás de sinais e de milagres, e sinais e milagres. O justo ele vive pela fé. Nós temos que nos voltar para Cristo e crer nele. E o pai então ele insistiu. E ele rogou ao Senhor, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O Senhor estava dando essa advertência e o pai, ainda desesperado, ele disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra, por favor, tenha misericórdia, faça alguma coisa, porque senão o meu filho ele vai morrer. Em outras palavras, Senhor, desce antes que o fôlego de vida do meu filho saia, antes que ele murche, antes que ele decaia. Tiago, ao escrever sobre a vida, ele fala que a nossa vida é como o quê? Não é nada. É como a flor da erva, que quando sai o sol, murcha. A nossa vida, ela é frágil demais.
E ele estava dizendo: Senhor, vai, desce, faz alguma coisa antes que o fôlego de vida que há nele saia, antes que ele morra. O pai insistiu, e o Senhor Jesus Cristo estava vendo toda essa dor, esse sofrimento do pai. E Jesus, nesse momento, ele disse: vai, disse-lhe Jesus, o seu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vai, o seu filho vive. Jesus, ele não disse que o seu filho está curado, mas Jesus disse que o seu filho vive. Vai, porque o seu filho vive. Ele não disse: vai que o teu filho está curado. Vai porque o seu filho, ele vive. E nesse momento nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele teve um ato de misericórdia, e Jesus, ele decidiu manter a vida daquele menino, manter a vida daquele filho. O Deus que dá a vida, ele tem o senhorio sobre a vida, amém? O Deus que dá a vida, ele é o Senhor da vida, ele tem poder sobre a vida está nas mãos de Deus, ele é Senhor. Gênesis, nós vemos que quando Deus ele fez o homem, ele soprou sobre o homem o fôlego da vida, ele deu a vida ao homem. Quem mantém, sustenta a vida é o próprio Deus. E o que esse homem estava dizendo? Desce, porque senão meu filho vai morrer, ele vai desfalecer, o fôlego de vida dele vai sair. Mas Jesus lhe disse: vai, ele vive. Jesus, ele tem poder sobre a vida, ele é o Senhor sobre a vida está nas mãos dele. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com a vida que nós devemos estar preocupados, e que tem o controle da nossa vida. Nós temos que nos voltar para Cristo, a entender que o fôlego de vida que há em nós pertence a Ele, e Ele é o Senhor sobre a vida. Bem, quando eu estava meditando nisso, eu estava pensando em algo que é comum declararmos quando nós estamos diante de uma realidade de enfermidade, em que a vida está desfalecendo e que alguém está morrendo. É comum dizer de que nosso Senhor, ele é o médico dos médicos, não é verdade? Quando eu estava refletindo nisso, eu estava pensando: será isto verdadeiro? Será que essa afirmação que muitos fazem, temos base bíblica para isto? É fato que o nosso Senhor, ele cura porque ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. No entanto, ele é mais do que ser médico dos médicos. Ele é o Senhor da vida. Amém? Ele é o Senhor que dá a vida. Ele é o Senhor que sustenta a vida.
É Ele quem sabe de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei do Universo. A Ele pertence todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E a nossa vida está nas mãos dEle. Amém? Nas mãos dEle. E quando eu parei para pensar nesses atributos de Deus, eu pensei, não, numa situação difícil de enfermidade, onde as pessoas querem cura, não, Ele é mais do que um médico, Ele é Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o sustentador, Ele tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso sobre a minha vida. Esse é o nosso Deus, e Ele faz o que Ele quiser com a nossa vida. Posso ouvir um amém? Ele é mais do que tudo isto. É limitar o nosso Senhor. Ele é Senhor sobre a vida. E Ele disse para aquele pai: o teu filho vive. Ele tem poder sobre o fôlego de vida que há em nós, amém? Ele não disse: o teu filho está curado, mas o teu filho vive. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E quando aquele pai ouviu aquilo, o pai creu na palavra de Jesus. Bastou para aquele pai. Imagina todo aquele desespero. O filho morrendo. E de repente aquele homem insiste. O Senhor naquele momento ele age com um ato de misericórdia. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. Aquele homem ouviu aquilo, aquele homem creu em Jesus. Ele não viu nada, mas aquele homem creu em Jesus. Não foi um milagre ali, não foi um sinal ali, mas aquele homem creu nas palavras de Jesus, e ele partiu, ele foi para casa, simplesmente por aquilo que Jesus ele diz. Eu quero fazer uma nota aqui, chamar a atenção para a igreja. Não dê crédito àquilo que não venha da parte de Deus. Não viva de ilusão, de palavras de homens. Crê naquilo que Jesus ele disse. Porque existem muitas pessoas vivendo de ilusão daquilo que Jesus não disse. Conheci uma irmã uma vez, e ela era apaixonada por um irmão amigo meu. E ela vivia a vida na esperança de se casar com ele. E ela afirmava que Jesus tinha falado para ela que eles iam se casar. Mas aí a gente olhava para ela, olhava para o irmão nem aí com ela. Nem aí. E a gente tentava falar para essa irmã: esquece, porque ele não quer. Anos dizendo que essa era uma palavra que vinha do Senhor para a vida dela, mas isto nunca se confirmava. Aí você pergunta assim: e um dia confirmou? Confirmou nada, ele se casou com uma outra pessoa e constituiu uma família, e ela, não sei o que aconteceu. Não vive de ilusão por aquilo que Jesus não falou. Não crie coisas na sua cabeça. Não diga algo que Cristo não falou e você afirma que Ele falou. Aqui Cristo Jesus, Ele falou. E esse pai, ele creu. Posso ouvir um amém? Ele creu. Ele creu e ele foi para a sua casa. E esse pai simplesmente ele depositou confiança nas palavras de Jesus. O que é crer?
é simplesmente você depositar a sua confiança na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Jesus. E ele foi. Porque ele foi atrás de Jesus. E Jesus falou, ele creu, então ele foi. Aqui sim, esse homem ele creu. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Mediante aquela palavra que Jesus ele disse, ele creu. E por isso ele teve fé. Por isso ele teve a certeza de que aquilo aconteceria. Ele teve convicção de que de fato o filho dele viveria, que o filho não morreria. Isto é fé. A nossa fé deve estar baseada naquele que sustenta a sua palavra, que é Cristo Jesus. A nossa fé deve estar baseada naquele que não mente, que não é como homem, que é Cristo Jesus. A nossa fé deve estar baseada na palavra do Senhor, que é infalível. Porque Cristo Jesus, ele vela pela sua palavra, ele zela por ela, e aquilo que um dia ele falou, ele vai cumprir. Mas não creia e não deposite a sua vida e confiança naquilo que Cristo não falou. Amém, queridos? Por isso o Senhor deixou para nós a sua palavra que é revelada, para nós crermos nesta palavra que ele disse. Nela nós podemos crer. E nesse momento, esse pai, ele simplesmente depositou a sua confiança, e ele foi para casa, crendo de que de fato o seu filho, a partir daquele momento, ele viveria. E o que aconteceu? A cura do filho. E aquele pai então, ele foi para a sua casa. O verso 51 diz assim: já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Imagina então aquele pai chegando na sua casa, e os seus servos indo ao encontro dele, dizendo: o seu filho vive. Que alegria, não é verdade? O seu filho vive. Houve o anúncio que o filho vivia. A vida que estava quase sendo vencida pela morte, obteve vitórias pelas palavras de Jesus. Cristo Jesus, ele tem poder sobre a morte, amém? Aquela vida que estava desfalecendo, que estava decaindo, que estava murchando, a vida que estava quase sendo vencida pela morte, naquele momento o Senhor deu vitória, e aquela vida obteve vitória pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Sabe como nós podemos obter vitória na nossa vida? Se nós cremos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele menino, ele obteve a vitória, aquele pai obteve a vitória. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentiria melhor. Ele perguntou: a que horas foi isso? A que horas que o meu filho começou a se sentir melhor? Então disseram para eles: ontem a hora 7ª a febre o deixou. Ontem mais ou menos a 1h da tarde a febre deixou ele. Ele deixou de ficar com febre, e ele foi curado. E com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Naquele momento em que Jesus disse: teu filho vive, aquele menino deixou de ter febre, e ele foi curado, a sua vida foi restaurada, e ele passou a viver sem enfermidade. Porque assim o Senhor decidiu agir, com ato de misericórdia, dizendo: teu filho vive. Isso foi suficiente para aquele filho viver. Sabe o que deve ser suficiente na nossa vida? Sabe o que deve ser suficiente na nossa casa? Cristo Jesus.
Sabe o que deve ser suficiente na nossa vida, na nossa casa? As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser suficiente, porque é isso que restaura a alma, é isso que cura a nossa alma, é isso que nos traz vida, é isso que nos traz ânimo, é isso que nos fortalece, é isso que nos sustenta. E esse pai, ao ouvir esse anúncio, ele entendeu, naquela hora que Jesus Cristo, ele falou, o meu filho, de fato, ele recobrou a vida. Houve o testemunho e a confirmação do agir do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele decide agir, não há confusão. Amém? Será que ele vai fazer mesmo? Será que ele fez mesmo? Será que ele está curado mesmo? Ou o Senhor age ou não age. Certo? E aqui o Senhor agiu. E aconteceu. Não houve dúvidas. Não houve confusão nenhuma. Houve o testemunho e a confirmação que, segundo a palavra do Senhor, aquele menino, ele foi recobrado, a febre deixou, que o Senhor agiu naquele exato momento. E esse homem, ele creu primeiramente, e depois o agir do Senhor foi confirmado. Se nós cremos, nós podemos ver a confirmação do agir do Senhor. Quando o Senhor decide fazer, Ele não quer criar confusão nenhuma, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza, de propósito, de objetividade. Ele não quer que ninguém se confunda com o agir dEle, e aqui não houve nenhum tipo de confusão, mas houve o testemunho e a confirmação do agir do Senhor. Amém, queridos? Mas e qual foi a consequência desse agir do Senhor? Nós vimos, o menino foi curado, a febre dele baixou, houve testemunho, houve confirmação, mas e daí? Olha só o que o versículo 53 disse, quando Jesus, ele disse, teu filho vive. E quando ele voltou para casa, João, ele diz assim, e creu ele e toda a sua casa. E é isso que nós não podemos desprezar. E creu ele quem? O Pai e toda a sua casa. O Pai creu pessoalmente em Jesus. Aquele agir misericordioso e poderoso do Senhor, aquele sinal, aquele milagre que Jesus operou, dando novamente vida àquele menino que estava morrendo, recobrando a sua vida, restaurando a sua saúde, curando, foi o suficiente para aquele homem olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer pessoalmente nele. O Senhor a cada dia, Ele tem feito maravilhas na nossa vida. O Senhor a cada dia, Ele tem operado com graça, com poder e com misericórdia. O Salmo 23 fala que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias da nossa vida. Isso serve como sinal, como poder do Senhor, para nós crermos pessoalmente na pessoa de Cristo Jesus. Se nós estamos aqui porque é o poder de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos crer pessoalmente em Cristo Jesus. E aquele homem, ao ver aquilo, ao ver o seu filho sendo curado, para ele basta, não precisou de mais nada. Ele voltou a sua vida para Cristo Jesus e ele creu pessoalmente na pessoa de Cristo Jesus.
E porque João ele relatou esse milagre? Para mostrar para nós de que a ênfase não está na cura, de que a ênfase não está nesse milagre, mas que essa cura, que esse milagre é um sinal para que as pessoas possam olhar para Jesus Cristo e crer nele. É isso que nós precisamos, igreja, crer em Cristo Jesus. Mas não foi somente este pai que creu pessoalmente em Jesus Cristo. O versículo fala que toda a sua casa creu também em Jesus. A sua casa creu em Jesus. E quem era a sua casa? Possivelmente a sua esposa. Possivelmente então o seu filho creu em Jesus. Os seus servos creram em Jesus, porque os servos faziam parte também da sua casa, e todos aqueles que viviam junto daquele homem importante, todos creram em Jesus. Uma única manifestação de graça, de poder, de misericórdia, um único milagre, um único sinal de cura, atraiu pessoas para Cristo. E aqueles homens, aquela casa e aquela família creu em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Agora olha para a sua vida, olha para a sua casa. O que o Senhor quer? Que todos nós creiamos em Cristo Jesus, amém? Por tudo que Ele já tem feito, por tudo, crer nele, ter a nossa vida totalmente voltada para Ele. Creram que Jesus é o enviado de Deus, porque somente um enviado de Deus é que poderia fazer tal coisa. E eles creram em Cristo Jesus. E o que hoje as pessoas elas precisam, queridos? Crer em Cristo Jesus. Crer. E aqui nós chegamos no final, e simplesmente para relembrarmos o propósito que João escreveu esses sinais. Entendemos que até pelo primeiro milagre, de que o propósito é manifestar a glória de Jesus. É fato, queridos, que aquele que recebe uma bênção, é fato, queridos, que aquele que recebe uma graça de Deus, que experimenta, vivencia o poder, o milagre do Senhor Jesus Cristo, que é agraciado, ele vai ficar alegre, ele vai ficar feliz, a sua vida vai mudar, porque o Senhor está operando na sua vida. Mas não para por aí, é porque é Cristo que tem que ser revelado, é a glória de Cristo que tem que ser manifestada, amém? Não é o milagre em si, mas quem tem que aparecer é Cristo Jesus, é manifestar a glória de Jesus. Então qual é o propósito desse sinal? É revelar às pessoas Jesus como o Filho de Deus, o Cristo que veio ao mundo para salvar o pecador. E esta é a parte mais importante. A parte mais importante não é nós sermos curados, não é nós sermos restaurados. A parte mais importante não é Deus fazer a nossa vontade, não é Deus se manifestar com poder simplesmente. A parte mais importante, a ênfase de tudo, é que o homem pecador ele possa se voltar para Cristo e ter nele a salvação e o perdão dos seus pecados, mais do que desfrutar de uma bênção aqui na terra. É Cristo ser glorificado, é homens pecadores se voltarem para eles. Então por que esses sinais? Para que por meio desses sinais, desse agir do Senhor, a fé possa ser estimulada a crer em Cristo Jesus para a salvação de vidas. É isto que importa, igreja, amém? Que por meio do agir do Senhor, a fé de um homem pecador possa ser estimulada, possa ser despertada a crer em Jesus para a salvação de suas vidas.
Foi com esse propósito que João lhe escreveu esses milagres. E nós vemos toda uma casa que se voltou para Cristo. Creu em Cristo Jesus para a salvação e para a vida eterna. Amém? E aqui nós vemos então que Deus age com propósito. Se pensarmos então, por que Deus permitiu esse filho ficar enfermo? Para simplesmente ele ser curado? Não. Para que toda essa casa viesse a crer nele e ser salvo por ele. Deus é soberano. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Por isso que nós devemos crer nele e ter a nossa vida totalmente voltada para ele. Amém, queridos?